Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é Santos e Santas de Deus, exemplos a serem seguidos. Os mais de 2.000 santos para os católicos são, na verdade, exemplos de vida e, na hora da oração, muitas vezes caminhos para que as preces cheguem a Deus. Com imagens, folhetinhos, promessas, rezas específicas, romarias, os santos são uma das facetas mais populares da Igreja Católica. Veneramos os santos representados nas suas imagens porque seus exemplos nos servem de modelo de vida e nos indicam o verdadeiro caminho para Jesus Cristo. Eles intercedem por nós sem cessar diante de Deus. Quando veneramos os santos, estamos dando glória a Deus porque eles são santos pela graça de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Jamais podemos nos esquecer que todos os santos falam de Cristo Jesus, imitam seus exemplos, procuram viver como o próprio Jesus nos ensina, através das Escrituras. Nossa fé, assim como de todos os santos, é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro, é Cristo que conduz, é Cristo que faz o milagre. E a nossa fé é trinitária, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo são, na verdade, a constituição de um único Deus em 3 pessoas. Deus Pai, primeira pessoa, Deus Filho, segunda pessoa, e Deus Espírito Santo, terceira pessoa. As 3 pessoas em um único Deus. Em oportunidade próxima, voltaremos a conversar sobre a Santíssima Trindade. Então, os santos, por sua vez, por terem seguido a Deus fielmente, se aproximam de Deus por sua santidade, e assim pede por nós. Mas não podemos simplificar nossa devoção. Precisamos reconhecer nos santos modelo e caminho para a santidade. Se apenas pedimos aos santos por tradição popular, estamos desvalorizando o que há de mais belo, que é o exemplo e os escritos que os mesmos nos deixaram. O culto aos santos nasceu espontaneamente, já no começo da Igreja, na época das perseguições. Quando um cristão acabava de ser supliciado, os irmãos se esforçavam para ter ao alcance das mãos os restos mortais. A crença no poder dos santos surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, quando todo santo, por definição, era um mártir, executado pelas autoridades romanas por se recusar a abandonar a sua fé. Após a morte dos mártires, seus companheiros passavam a venerar seus túmulos e suas relíquias, restos mortais e objetos pessoais, aos quais podiam ser atribuídos propriedades milagrosas. Acreditava-se que, por causa do martírio, o santo compartilhava dos sofrimentos de Jesus e ganhava acesso imediato à presença de Deus. Seria, portanto, capaz de interceder, pedindo que Deus protegesse e ajudasse os demais fiéis. Neste momento inicial, onde muitos mártires eram sacrificados e não negavam a sua fé, o maior exemplo de santidade era mesmo a firmeza na fé, a confiança em Deus até o último momento. Mas, ao longo do tempo, os martírios foram diminuindo, sobretudo após o rei de Roma, Constantino, tornar o cristianismo a religião oficial de Roma, e assim fez cessar as perseguições, e o olhar automaticamente foi ampliado. Além do martírio, a forma de fé inspira a cada cristão e serve de caminho em busca à santidade. É necessário, para bem venerarmos e para crescermos na fé, estudar a vida, identificar os bons exemplos, conhecer os ensinamentos dados e deixados pelos santos e santas. Precisamos venerar e conhecer e assim encontrarmos caminhos para a nossa própria santidade. Quando falamos dos santos católicos, surgem algumas polêmicas pautadas no pouco entendimento que algumas pessoas têm sobre veneração dos santos. Vamos caminhar inicialmente por essa trilha e assim eliminar as nossas dúvidas. Iniciemos por esse questionamento. Por
que a Igreja Católica cultua a imagem de santos? Em primeiro lugar, é preciso entender que Deus não nos proíbe de fazer imagem, mas sim imagens de ídolos, ou seja, de deuses falsos. Já no Antigo Testamento, o próprio Deus prescreveu confecção de imagens, como querubins, serpentes de bronze, leões do Palácio de Salomão. A Bíblia defende o uso de imagens, como é possível verificar em muitas passagens. Êxodo, capítulo 25, versículos 17 e 22. Ainda no Êxodo, capítulo 37, versículos 7 e 9. No livro dos Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. 1 de Romanos, capítulo 6, versículos 23, 29 e 32. 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. E muitas outras mais. Logo, o que a Bíblia condena é a idolatria, a substituição de Deus por uma criatura, isto é, o uso negativo da imagem que faz com que as pessoas tenham uma ideia errônea sobre Deus. Se o seu uso for positivo, aproximando as pessoas do verdadeiro Deus, então seu uso é justificado e permitido. São Paulo ensina a necessidade de recordar com especial estima os nossos precursores da fé. Eles não desapareceram, mas a nossa fé nos dá a certeza do céu, onde os que morreram na fé estão já vitoriosos em Cristo. A Igreja respeita a imagem da mesma forma que se respeita e venera a fotografia de um ente querido. Não está a tradição católica contra a Bíblia. A Igreja mantém-se fiel e autêntica à interpretação cristã desde suas origens. Porém, às vezes, confundimos os verbos. Adorar é diferente de venerar. Adorar é diferente de nos lembrar como este ser humano, que por sua dedicação a Deus, foi reconhecido pela Igreja como santo. A imagem se equivale a um retrato e segue normas bem delimitadas que foram acordadas, zelando sempre pela fé. As imagens, sobretudo no passado, onde o número de analfabetos era significativo, ao olhar para uma imagem, o cristão buscava ali a história do santo, a causa de seu martírio ou as características próprias de sua devoção. Enfim, era uma leitura semiótica, ou seja, era através dos detalhes de uma imagem que o exemplo era dado por aqueles santos e era inúmeras vezes relembrado. A imagem simplesmente ajuda a criar um clima favorável à oração e é um meio eficaz de evangelizar, principalmente aos pobres e iletrados. Podemos concluir então sobre as imagens que a Igreja Católica nunca afirmou que devemos adorar as imagens dos santos, mas venerar, o que é muito diferente. A imagem é um objeto que apenas lembra a pessoa ali representada. O ídolo, por outro lado, é o ser em si mesmo. A quebra de uma imagem não destrói o ser que representa. Já a destruição de um ídolo implica na destruição da falsa divindade. A imagem de um santo tem um significado profundo. Quando se olha para ela, a imagem nos lembra que a pessoa ali representada é santa, viveu conforme a vontade de Deus. Então, é um modelo de vida para todos. A imagem lembra também que aquela pessoa está no céu, isto é, na comunhão plena com o Senhor. Ela goza da chamada visão beatificada de Deus e intercede por nós sem cessar, como reza uma das orações eucarísticas da missa. São Jerônimo dizia: se aqui na terra os santos em vida rezavam e trabalhavam tanto por nós, quanto mais não o farão no céu, diante de Deus? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que ia passar o céu na terra, ou seja, intercedendo pelas pessoas. Indo ainda um pouco mais além, podemos nos lembrar do Catecismo da Igreja, que nos ensina o seguinte no parágrafo 956. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja.
Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. A imagem de um santo nos lembra ainda que ele é santo pelo poder da graça de Deus. Então, a veneração da imagem dá glória ao Senhor mais do que ao santo. Não é errado tocar e beijar as imagens como um gesto de amor e reverência e veneração, não de adoração. Podemos admirar as imagens, por isso elas devem ser bem feitas, em clima de oração, e rezar diante delas, pedindo ao santo, ali representado, que interceda diante de Deus. Deus é quem faz o milagre, mas o pedido vem dos santos, como nas bodas de Caná, onde Jesus fez a transformação de água em vinho, porque sua mãe, Maria, a mediadora, intercedeu. Maria pediu e, apesar de não ser o momento certo para iniciar a sua vida de milagres, Jesus o fez. Transformou a água em vinho e iniciou assim os seus milagres. São João Damasceno, doutor da Igreja, dizia: a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa que, para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. Então, qual é a finalidade das imagens sagradas? As imagens proclamam a mesma mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite através da palavra e ajudam a despertar, alimentar a fé dos fiéis. As imagens, portanto, na história da Igreja, sempre tiveram grande valor e foram apreciadas, acolhidas com carinho. Não as adoramos. Nós veneramos os santos de Deus, que nelas são representados. Que este sentido penetre em nossa vida e em nosso coração. Para Deus, e somente para Ele, a Igreja presta um culto de adoração, latria, no qual reconhecemos Deus como Todo-Poderoso e Senhor nosso e Senhor do Universo. Aos santos e anjos, a Igreja presta um culto de veneração, dulia, homenagem, reverência aos grandes exemplos e estudos que eles nos deixaram. Rogando aos santos, nós os olhamos e nem os consideramos senão como nossos intercessores para com Jesus Cristo, que nos remiu com seu sangue e por quem podemos alcançar a salvação. A mediação e intercessão dos santos não substitui a única e essencial mediação de Cristo, o único sacerdote, mas é uma mediação que, por meio de Cristo, não é paralela e nem substitutiva. Sem a mediação única de Cristo, nenhum outro tem poder. Esclarecido esse ponto de nossa caminhada, voltemos à importância dos santos e santos na vida do cristão católico, mas o faremos em oportunidade próxima. Entremos em sintonia com Deus e com todos os seus anjos e santos, rezando. Ó Deus, onipotente e eterno, que pela força de teu Espírito Santo santificaste a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade, fazei que, pela poderosa intercessão de todos os santos, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas, todos os santos de Deus, rogai por nós. Amém. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Assista também a segunda parte e deixe o seu joinha. Até a próxima!